Teste para comparação entre médias ou teste para diferença entre médias. Faz parte do rol dos testes paramétricos que utilizam a tabela T e Z como base. Eles comparam dois grupos de resultados. Esses grupos de resultados podem ser resultados de dois grupos diferentes, ou pode ser o mesmo grupo passando por dois momentos de levantamento, de aferição de resultados diferentes. Tá? O teste para comparação entre médias, ele tem como fórmula, utilizando x barra 1 como a média do primeiro grupo, menos x barra 2 como a média do segundo grupo. Desvio padrão do primeiro grupo, tamanho do primeiro grupo. Desvio padrão do segundo grupo e tamanho do segundo grupo. Essa é a fórmula mais usual, que teoricamente seria a fórmula para amostras de tamanhos iguais. Para amostras de tamanhos diferentes, a gente utiliza essa segunda fórmula. Teoricamente, por quê? Porque na prática a fórmula mais usual é essa. Então, teoricamente nós temos duas fórmulas diferentes, mas a mais usada acaba sendo a primeira fórmula, que traz aí amostras de tamanhos iguais. Para ver como funciona esse teste, nós vamos fazer dois exemplos. O primeiro exemplo fala que pesquisadores comportamentais criaram um índice para mensurar o grau de ansiedade de vestibulandos. Esse índice variando de 0 a 100. 0, ansiedade mínima, 100, ansiedade máxima. E dois grupos de vestibulandos foram comparados. Então, nós temos dois grupos diferentes. Um aqui de 26 vestibulandos que fizeram vestibular na universidade pública e outro grupo, um grupo 2, de 26 vestibulandos que fizeram vestibular na universidade privada. O grupo 1 teve média de 64,3 de ansiedade, o grupo 2 de 6,5. Desculpa. O grupo 1, média de 64,3, com desvio padrão de 6,5. O grupo 2, média de 59,8, com desvio padrão de 12,5. E nós queremos comparar a ansiedade desses dois grupos, verificando se difere, se tem diferença significativa ou não entre esses dois grupos. Então, o teste bilateral. Então, vamos retomar lá. Então, nós temos lá se a ansiedade dos dois grupos difere ou não. E nós vamos utilizar um nível de significância de 5%. Então, H0 dizer que não existe diferença significativa na ansiedade dos dois grupos, no grau de ansiedade dos dois grupos de vestibulandos, e o H1, o H, que a ansiedade dos dois grupos difere significativamente. Bom, se essa for a opção, a gente está fazendo teste bicaudal ou bilateral, onde o nível de significância vai metade para cada lado. Então, 2,5% para cada lado. 2,5% nos marca a região de rejeição do teste. A região interna, a região de aceitação. Procurando lá na tabela Z. Por que tabela Z? Porque são amostras grandes, são 26 vestibulandos em cada grupo, vai nos dar aí o grau de liberdade de 50. Com 50 graus de liberdade, a gente vai utilizar a tabela Z. Vamos lembrar lá na tabela Z que se a ponta é 2,5%, até o centro é 47,5%. Procurando lá 47,5% na tabela Z, ele corresponde a 1,96, que vai ser positiva à direita e negativa à esquerda. Aplicando a fórmula, a ansiedade dos vestibulandos do grupo 1 menos a ansiedade dos vestibulandos do grupo 2 sobre raiz quadrada do desvio padrão do grupo 1 ao quadrado sobre N1 mais o desvio padrão do grupo 2 ao quadrado sobre N2.
vai nos dar 4,5 na parte, tá, de cima, 1,63 mais 6 na parte de baixo, extraindo a raiz e, né, calculando, vai dar 1,63. 1,63, se nós voltarmos lá na nossa curva, né, a gente volta lá na nossa curva, o 1,63 ele está entre o 0 e o 1,96. Então, nós vamos aceitar o H0, porque nós estamos, né, com o valor aqui entre, né, o 0 e 1,96, que essa é a região de aceitação. A gente vai aceitar o H0. Essa é a nossa decisão, aceitar o H0. Então, nós vamos utilizar o H0 lá na nossa conclusão. Aceitar o H0 é dizer que né, o grau de ansiedade dos dois tipos de vestibulandos, ou dos dois grupos de vestibulandos, não tem diferença significativa. Ao nível de significância de 5%, verificamos que não existe diferença significativa no grau de ansiedade dos dois grupos. Encerrado o teste. Terminado o teste. Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o mesmo grupo de pacientes, 12 pacientes hipertensos, com pressão sistólica média de 150 e desvio padrão de 20, que foi submetido a um novo tratamento, né, um novo medicamento, e depois de um certo tempo de utilização desse medicamento, passou por nova medição. Então, nós temos aqui o mesmo grupo, mas com dois grupos de resultados. Um antes do uso do medicamento e um depois. Depois do uso do medicamento, a pressão arterial que era de 150 passou para 135 e o desvio padrão que era de 20 passou para 6. E nós queremos testar a hipótese de que o medicamento tenha tido resultado significativo no grupo, ao nível de significância de 5%. Nós podemos pensar aqui no teste bicaudal bilateral, né, onde o nível de significância fica metade para cada lado, onde a gente está sempre lá no H0 dizendo que não tem diferença significativa entre os dois grupos, entre os dois resultados, ou tem diferença significativa aqui no caso, com o uso do medicamento, e no H1 dizendo que tem diferença significativa com o uso do medicamento. O valor aqui que limita a região de aceitação e a região de rejeição, ele vai ser procurado na tabela T, porque aqui nós temos 12 resultados na primeira amostra, no primeiro levantamento, e 12 resultados no segundo. Então, nós vamos ter 22 graus de liberdade. Vamos lembrar que se aponta que é 2,5%, na tabela T, a gente vai procurar até o final. Então, a gente vai procurar 97,5% com 22 graus de liberdade, que vai dar o 2,07 positivo e negativo. Aplicando a fórmula, 150 menos 135, dividido pelo desvio padrão do primeiro levantamento, dividido pelo N1, mais o desvio padrão do segundo levantamento, dividido pelo N2. Eu estou verificando se não tem diferença. Então, considerando aqui que o meu N1, o meu grupo 1, seja o levantamento antes de tomar o medicamento, o grupo 2 de resultados, o levantamento depois de tomar o medicamento. Calculando, a gente vai ter 2,48, o que nos leva a rejeitar o H0. Voltando lá na nossa curva, 2,48, ele está acima, ele está à direita aqui do 2,07. Então, essa é a região de rejeição. Então, o que nos leva a rejeitar o H0. O que é rejeitar o H0? É dizer que existe diferença. Rejeitamos o H0, nós vamos aceitar o H1. Então, existe diferença significativa com o uso do medicamento.
O medicamento trouxe aí uma diferença. Uma diferença. Nós testamos diferença. Não posso aqui falar em maior ou menor. Eu testei no H0 que não tinha diferença e no H1 que existia diferença. Então, eu só posso concluir em cima do que nós testamos. Nós poderíamos ter optado por verificar, olha, a pressão antes do uso do medicamento, a pressão arterial era maior do que depois do uso do medicamento. Então a gente poderia ter testado dessa maneira. Então por isso que eu botei um ou aqui. Nós poderíamos ter tido a opção de fazer essa verificação, de dizer assim, olha, antes do uso, a pressão arterial é maior do que depois do uso. Então, se nós estamos testando maior unilateral, com 22 graus de liberdade, se nós posicionarmos 5% todo de um lado, todo do lado do maior, o valor que vai limitar a região de aceitação da região de rejeição vai ser 1,72. Aplicando a fórmula da mesma maneira como a gente aplicou antes. Nós estamos comparando o antes de tomar o medicamento com o depois de tomar o medicamento. Então, nós vamos ter 2,48 como resultado. 2,48 voltando lá na nossa curva, ele fica acima de 1,72. Então, nós vamos rejeitar o H0. Então, aqui nós estamos testando maior. Então, nós vamos dizer, ao nível de significância de 5%, verificamos que a pressão arterial é significativamente maior antes do uso do medicamento. Mas eu quero testar que teve uma redução. Sim, posso testar que teve uma redução. Posso optar por fazer um teste unilateral à esquerda, onde o H0 não tem diferença significativa com o uso ou sem uso do medicamento. E eu posso dizer assim, olha, a pressão arterial teve redução. Ela ficou menor depois de usar o medicamento. Então se eu estou testando menor, menor é bilateral à esquerda, ponta da esquerda, onde os graus de liberdade é 22, nós vamos posicionar o nível de significância, o valor limite entre a região de aceitação e a região de rejeição vai ser o menos 1,72. O resultado do cálculo nós vamos ter que cuidar, porque nós estamos dizendo que depois que a gente utilizou o medicamento, nós temos um resultado menor do que antes. Então, aqui, nós estamos comparando como grupo 1 o depois do uso do medicamento e o grupo 2 o antes do uso do medicamento. E aí o resultado vai dar negativo. Se nós invertemos quem é o grupo que nós estamos comparando com o que, nós temos que ter esse cuidado no fazer a utilização da fórmula também. Aqui nós estamos considerando que depois do uso do medicamento, a pressão arterial foi 132 e antes do uso era 150. Então, nós temos ali um resultado que vai dar negativo. Vai continuar, poderia aqui mudar a precisão, mas vai continuar o menos, o valor que a gente encontrou, menos 2,48, vai continuar sendo na região de rejeição. Então, nós vamos rejeitar o H0. Então, ao nível de significância de 5%, verificamos que houve uma redução significativa na pressão arterial com o uso do medicamento. A gente está testando que houve redução, então nós podemos falar na testagem da redução. Então, é o mesmo teste, com variações aí de como a gente está fazendo a leitura desses dados. Rejeitamos o H0 e concluímos em cima, então, do H1. O nosso H1 é que houve redução, de que o uso do medicamento trouxe uma pressão arterial menor ao grupo.